Desmatamento, causas e consequências. Quando você ouve a palavra desmatamento, o que vem à sua cabeça? Uma floresta sendo queimada? Árvores tombando uma a uma? E se eu te dissesse que o problema vai muito além disso e que o impacto pode estar mais perto da sua rotina do que você imagina? Eu sou Luzia Moraes, da Arpia, e hoje nós vamos entender de forma clara e direta quais são as causas do desmatamento, quais as consequências reais para o planeta e principalmente o que pode ser feito para mudar esse cenário. Sem enrolação, com exemplos e soluções práticas. Vamos nessa? Antes de tudo, o que é desmatamento? Desmatamento é a retirada total ou parcial da vegetação nativa de uma área. Na prática, significa derrubar árvores, eliminar a cobertura do solo e interromper o ciclo natural daquele ecossistema. Mas o ponto mais importante é, desmatar não é só cortar árvores, é interromper serviços ambientais essenciais, como produção de oxigênio, regulação da temperatura e o equilíbrio da umidade. E por que isso acontece? A extração ilegal de madeira, que retira as árvores de alto valor comercial, deixa um rastro de destruição. Mas é importante entender que nem todo desmatamento é igual. Existe o desmatamento legal, feito com autorização, estudo de impacto e compensações ambientais. E existe o desmatamento ilegal, sem controle, sem planejamento e com efeitos devastadores. E quais são esses efeitos? O primeiro deles é o impacto direto no clima. As árvores funcionam como verdadeiros ar-condicionados naturais. Elas captam o gás carbônico da atmosfera, liberam vapor d'água e ajudam a formar as nuvens. Quando elas desaparecem, o clima local muda. Chove menos, esquenta mais e os extremos se intensificam. Você já ouviu falar no rio voador? É assim que chamamos as massas de umidade que saem da Amazônia e abastecem o centro-sul do Brasil, com chuvas. Quando a floresta é desmatada, esse rio invisível enfraquece. Isso afeta desde a produção agrícola até o abastecimento de água em grandes cidades como São Paulo e Belo Horizonte. Outro impacto direto é na biodiversidade. Quando a floresta é derrubada, milhares de espécies de plantas, animais e micro-organismos perdem seu habitat. Muitas vezes são espécies endêmicas, que só existem naquela região. E o pior, várias nem foram descobertas ainda. É como se estivéssemos rasgando páginas de um livro ainda não lido. A erosão também é uma consequência grave. Sem raiz para segurar o solo, a terra é levada pela chuva e isso causa assoreamento de rios, aumento de risco de enchente e perda de fertilidade do solo. E quem depende da terra para produzir sente isso no bolso. E os impactos sociais? Comunidades indígenas, povos ribeirinhos, agricultores familiares são diretamente afetados pelo avanço do desmatamento. Muitas vezes eles são expulsos de suas terras e têm suas fontes de vida e renda destruídas. Sem floresta não há pesca, não há caça, não há água limpa. E isso não é só um problema da Amazônia. No Cerrado, na Caatinga e até na Mata Atlântica que nós temos aqui, o desmatamento silencioso segue avançando, mesmo em áreas protegidas por lei. Agora a pergunta que não quer calar: dá para crescer sem desmatar? Sim, essa é a parte mais importante desse vídeo. Hoje, já existem diversas práticas sustentáveis que permitem o uso da terra com equilíbrio. Agricultura de baixo impacto, integração lavoura, pecuária e floresta, manejo florestal responsável e restauração de áreas degradadas. São só alguns exemplos. Mas nada disso funciona sem uma ferramenta essencial, o licenciamento ambiental. É ele que garante uma obra ou uma atividade econômica seja feita com responsabilidade. O licenciamento exige estudos de impacto, compensação, fiscalização, medidas de controle e, quando bem feito, ele equilibra o desenvolvimento com preservação. É exatamente esse o trabalho da Arpia: ajudar as empresas, agricultores, empreendedores a atuarem com responsabilidade ambiental, respeitando as leis, os ecossistemas e as gerações futuras. E aqui vai um dado muito importante: o desmatamento ilegal é responsável por cerca de 90% da perda de vegetação no Brasil. Ou seja, o problema não está na produção em si, mas na falta de regularização, de planejamento e de compromisso com o meio ambiente. E o que você pode fazer? Consuma de empresas que respeitam o meio ambiente, questione a origem dos produtos, apoie projetos de reflorestamento e, acima de tudo, compartilhe essa informação. Quanto mais gente entender o que está em jogo, mais pressão existe por mudança. O desmatamento não é só um problema do campo, é um problema de todos nós. E a boa notícia é que existem soluções. O desafio agora é colocá-las em prática com coragem, planejamento e responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer entender como uma empresa pode crescer respeitando o meio ambiente, fale com a gente aqui da Arpia. A gente te ajuda a construir um futuro mais sustentável sem abrir mão do desenvolvimento.